Trata-se de correção do caso 7, TOE Model, do artigo Caso de Ensino, Desafios do Ensino de Contabilidade aplicado ao Setor Público pós-pandemia de Covid-19 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para a matéria Contabilidade aplicada ao Setor Público, CASP, cujo professor titular é o professor Dr. Valdir Jorge Ladeira dos Santos, o discente que vos fala é Ian Dias Veloso de Almeida, do mestrado acadêmico em Ciências Contábeis, que participou do programa de estágio docente de 21/8/2023 a 16/12/2023, e com os dados referentes ao estágio docente foi escrito este caso de ensino. Então, os senhores provavelmente devem ter clicado no link que levou a este vídeo que demonstra a correção do caso 7. Então, na contabilidade aplicada ao setor público, nós temos os estágios da receita e os estágios da despesa. Então, como forma de gravar, nós temos um mnemônico para a receita, um mnemônico PLAR, que representa os estágios da receita: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E para os estágios da despesa, nós temos o mnemônico FELP: fixação, empenho, liquidação e pagamento. Sabendo disso, no que tange aos critérios de lançamento dos atos e fatos contábeis, nós temos que a previsão, fixação e empenho somente afetará o sistema orçamentário. Quanto à arrecadação, recolhimento, liquidação e pagamento, afetarão dois subsistemas: sistemas orçamentário e patrimonial. E quanto ao estágio do lançamento, que faz parte do estágio da receita, e aos fatos extra-orçamentários, somente afetarão o sistema patrimonial, como nós veremos no roteiro a seguir. Então, na apostila do professor Ladeira, nós temos o roteiro para a resolução deste case de ensino que está disponível neste vídeo. Os senhores podem acompanhar o caso de ensino e assistir à resolução do TOE Model, do case. Tá? Então, que foi disponibilizado em sala para a turma do 7º período de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, turma 2023-2, constante do artigo. Então, atos e fatos orçamentários, nós temos que a previsão da receita afeta somente o sistema orçamentário, como nós vimos de forma simplificada no slide anterior. Lançamento do crédito fiscal afeta somente o sistema patrimonial. E nós temos que, como não foi cobrado para a turma, neste vídeo nós estamos trazendo simplesmente o roteiro de lançamento sem realizá-los no sistema de compensação, controle da programação financeira. Tá ok? Então, a arrecadação e recolhimento afeta tanto o sistema orçamentário quanto o sistema patrimonial. Para verificar detalhadamente o roteiro, os senhores podem dar pausa no vídeo e verificar o sistema de partidas dobradas. Indo adiante para o estágio da despesa, despesas orçamentárias, nós temos fixação da despesa, afetando somente o sistema orçamentário, empenho afetando somente o sistema orçamentário, liquidação sem pronto pagamento e liquidação com pronto pagamento, que afeta o sistema orçamentário e o sistema patrimonial. Tá? Como esse é um roteiro, e no case tem liquidação sem pronto pagamento e com pronto pagamento para empréstimos concedidos e amortização de empréstimos contraídos, eles estão disponibilizados aqui. Então, é um roteiro específico para este caso de ensino. Pagamento afetando o sistema orçamentário e patrimonial, mas que relata um sistema de partidas dobradas que ocorre no setor público. Então, quanto aos fatos extra-orçamentários, afetando somente o sistema patrimonial. São eles inscrição de restos a pagar processados, cancelamento de restos a pagar processados, ingresso extra-orçamentário, dispêndio extra-orçamentário. Mesma coisa no slide seguinte, quanto à doação recebida, incorporação de bem, afetando somente o sistema patrimonial, desincorporação de bem, aumento de passivo fundado por variação cambial e reconhecimento de dívida, redução de passivo fundado, variação cambial, aumento de ativo não financeiro, extinção da dívida ativa, que é um direito, e cancelamento de ativo não financeiro, cancelamento por prescrição da dívida ativa. Aqui está o slide com os razonetes que serão utilizados para resolver o case 7. Então, neste primeiro momento, é um vídeo expositivo e informativo, e depois nós seguiremos com a resolução do case. Então, nós temos aqui o subsistema orçamentário, sistema patrimonial com os razonetes que serão utilizados, constante da apostila do professor Ladeira, e está o sistema de compensação aqui apenas para conhecimento, porque não vai ser utilizado neste case. Então, saindo da parte expositiva do case e a apresentação, partimos agora para o case em si, constante da apostila do professor Ladeira, página 86, e no nosso artigo, constante do TOE Model 7, que é o case 7, em que assim dispõe: observe as informações a seguir, contabilize os atos e fatos ocorridos no período e, em seguida, elabore as demonstrações contábeis. Então, nesse momento inicial, nós estaremos corrigindo a matéria que foi disponibilizada no primeiro bimestre, lançamentos contábeis aplicados ao setor público, conforme disposto no nosso artigo. Aqui nós temos o balanço patrimonial inicial, disposto de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, em que os grupos já estão divididos em circulante e não circulante, tanto para ativo quanto para passivo, e o saldo patrimonial. A seguir, nós temos a
aprovação da Lei Orçamentária Anual com as seguintes rubricas. Já destacando aqui o enfoque patrimonial e o enfoque orçamentário da contabilidade aplicada ao setor público. Então, nós temos os estágios da receita, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, demonstrando a execução orçamentária da receita, a estimativa da receita por meio da previsão e a fixação da despesa e a execução da despesa por meio de seus estágios, empenho, liquidação e pagamento. A seguir, nos itens 2 a 12, nós temos os atos e fatos, em que nós devemos fazer os lançamentos no roteiro já disponibilizado pelo professor Ladeira, nos sistemas orçamentário, relatando o enfoque orçamentário da contabilidade aplicada ao setor público, e no enfoque patrimonial, constante dessas 3 últimas páginas, e como falado, tanto em sala de aula como aqui nesse vídeo, nós estaremos desconsiderando o subsistema de compensação para simplificar o case. Então vamos lá. Não podemos deixar de falar que os instrumentos orçamentários estão dispostos no artigo 165 da Constituição Federal, e eles são o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que são privativas de envio pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo. Também não podemos deixar de falar do princípio do equilíbrio, e que o total previsto de receitas tem que ser igual ao total fixado. Então, aqui nós temos 34 mil de receita prevista, e aqui nós temos um total de 34 mil de despesa fixada, né? Então, 19 mais 15, 34. Só que isso é um equilíbrio meramente formal, que por meio dos créditos adicionais, que são divididos em suplementar, especial e extraordinário, pode ocorrer esse desequilíbrio, tá? Então, vamos lá começar nessa correção. Então, o primeiro lançamento é referente à previsão inicial da receita, tá? Que já está aqui, a previsão. Nós vamos olhar para a coluna da previsão e para a coluna da fixação da despesa. Então, nós temos que 34 mil de receitas foram previstas. Deixa eu apagar esse daqui que ficou horrível. Muito difícil escrever com esse mouse. Vamos lá. 34 mil de receitas previstas, representando o primeiro ato pelo chefe do Poder Executivo, e 34 mil que foram orçados de receita, que foram divididas em receitas correntes, receitas de capital, despesas correntes e despesas de capital. Nesse sentido, nós temos crédito disponível corrente, 19 mil, né? Tá aqui, corrente, 19 mil. E nós vamos apenas agora carregando o saldo, tá? Então, nós vamos carregar o saldo. Crédito disponível corrente, 19 mil. Crédito disponível capital, tá aqui, 15 mil. Fechamos o lançamento a débito e crédito. Vamos agora para a receita. Nós temos 27 mil corrente e 7 mil capital. Então, nós teremos aqui receita a realizar corrente 27 mil. E receita a realizar capital 7 mil. Receita a realizar capital 7 mil. Beleza. Então agora nós vamos adentrar nos atos e fatos da execução da despesa. Empenhadas todas as despesas correntes e metade das despesas de capital. Então nós podemos verificar aqui na coluna do empenho que foram empenhadas todas as despesas correntes, ou seja, 19 mil, e metade das despesas de capital, ou seja, 15 mil divididos por 2, 7.500. Então, despesa empenhada corrente
19.000. Despesa empenhada corrente, 19.000. E despesa empenhada capital, 7.500. Despesa empenhada capital, 7.500. Beleza. Então, empenhamos a despesa, estimamos a receita. Aqui é o lançamento de estimativa. Estimamos a receita, lançamento a débito e a crédito. E fixamos a despesa por meio desse lançamento aqui, tá? Lançamento de fixação da despesa. E empenhamos a despesa corrente e capital. Então, empenhamos toda a despesa corrente e metade aqui da despesa de capital. Vamos partir para o próximo item, o item 3. Liquidadas todas as despesas, sendo os empréstimos concedidos desembolsados neste momento, a liquidação de pronto pagamento. Então, liquidação, nós vamos olhar para esta coluna daqui, de liquidadas. Então, a liquidação ela vai afetar tanto o sistema orçamentário quanto o sistema patrimonial. Nós vimos que o empenho afetou somente o sistema orçamentário. Então, na liquidação, ocorreu todas as despesas. Podemos verificar aqui que todas as despesas elas foram liquidadas. Aqui todas as despesas foram liquidadas, metade foram empenhadas e todas elas foram liquidadas. Então, vamos fazer esse lançamento no sistema orçamentário. Então, foi liquidada toda a despesa corrente, nós vamos carregar o saldo para cá, 19.000. Deixa eu apagar esse 19 que ficou horrível e refazer ele. 19.000 corrente. Nós temos aqui o item 3. Nós vamos fechar o lançamento aqui, 19.000. Liquidado. E liquidado capital, 7.500. Olhando aqui para a coluna da liquidação, 7.500. Vamos lançar ele aqui. 7.500, referente ao item 3. E vamos fechar o lançamento aqui no empenho. Carregamos o saldo para liquidação. Tá? E a liquidação afetará também o sistema patrimonial. Nesse sentido, vamos ter atenção com empréstimos concedidos e vamos prestar atenção agora no balanço patrimonial inicial, tá? Porque ele vai afetar aqui a conta de pessoal ativo, material de consumo. Lembrando que nós temos que fazer a classificação, então o pessoal ativo vai ser uma VPD, uma variação patrimonial diminutiva, bem como serviço de manutenção patrimonial, porque não são fatos permutativos, igual é o material de consumo para estoque, que é um fato permutativo, apesar de ser corrente, ele é permutativo. Tá? Ocorre apenas a mudança de uma conta para outra, então você alimenta fornecedor e alimenta o estoque, geralmente as compras no serviço público são feitas a prazo, e nós vamos verificar isso por meio do lançamento. Então, nós temos aqui o saldo inicial de disponibilidades. Vamos lá, bancos conta única. Saldo inicial de 10.000. Nós temos aqui 10.000 de saldo inicial de conta única. Nós temos estoque de material de consumo, 10.000 de saldo inicial. Então, aqui, saldo inicial de 10.000 no estoque. Nós temos, vou alimentar logo o balanço patrimonial inicial, tá? Para que eu não me perca. Dívida ativa, 15.000. Deixa eu ver aqui, dívida ativa, tá aqui. Dívida ativa é um direito, tem natureza devedora, então dívida ativa, 15.000. E saldo inicial. Empréstimos concedidos, natureza devedora, é um direito. Cadê? Empréstimos concedidos. Saldo inicial, 15.000.
Vamos voltar lá, bens móveis, 25 mil. Vamos lá, bens móveis. Saldo inicial, 25 mil. Agora, do lado do passivo, nós temos resta a pagar processado 6 mil, consignações 2 e depósitos terceiros 2, natureza credora. Então, consignações tem saldo inicial de 2 mil, saldo aqui inicial de 2, depósitos terceiros, saldo inicial de 2 mil, tá ele aqui. Deixa eu ver quem mais. Resta a pagar processado 6 mil, empréstimos contraídos 21 mil. Empréstimos contraídos tem natureza credora, 21 mil de saldo inicial. Resta a pagar a gente vai mexer depois conforme nós fizermos os lançamentos. Tá? Então agora nós estamos aqui na liquidação e nós vamos ver nesta coluna da despesa da liquidação que pessoal ativo liquidou 10 mil. Tá? Então vamos lá. Pessoal a pagar 10 mil. Natureza credora. E gera uma variação patrimonial diminutiva, despesa corrente. De 10 mil. Tá ela aqui. Material de consumo para estoque. A gente liquidou 6 mil. Então, entrou no estoque 6 mil, mas é um fato permutativo. Então, entrou aqui no estoque de materiais 6 mil, referente ao item 3. R$6.000 referente ao item 3. E fornecedores, 6 mil referente aos estoques. Fato permutativo. Vamos lá. Serviço de manutenção predial, 3 mil. Então, 3 mil. Aqui ficou faltando o item 3, pessoal. Serviço de manutenção. Fornecedores, 3 mil. E isso vai gerar uma VPD aqui. Diminutiva corrente. Referente ao item 3. Tá? Vamos lá. Liquidados todas as despesas, sendo empréstimos concedidos e desembolsados nesse momento. Então, aquisição de equipamentos, 4 mil. Agora nós estamos aqui do lado das despesas de capital. Já verificamos todas as despesas correntes. Fizemos todos os lançamentos. Agora nós vamos ver as despesas de capital. Aquisição de equipamentos, 4 mil. Então, aquisição de equipamentos com fornecedores aqui, 4 mil. Referente ao item 3. E cadê? Entra aqui em bens móveis e imóveis, 4 mil. Vamos lá. E tem também empréstimos concedidos, foram liquidados, sendo que foi uma liquidação com pronto pagamento. Liquidação com pronto pagamento. Empréstimos concedidos. Tinha saldo inicial de 25 mil. Deixa eu ver aqui. Empréstimos concedidos, saldo de 25 mil. Dá uma acertada aqui. R$25 mil. Então é um direito. A gente aumenta esse direito a débito. Tá? E ele foi de pronto pagamento. Então vai afetar aqui bancos conta única. Saiu o dinheiro do caixa. O caixa é devedor. A gente reduz o caixa por meio de um crédito. Beleza? Então vamos agora para obras de construção de UPP, 2.500. Então, a gente vai acreditar fornecedores, como não tem mais espaço, eu vou colocar aqui à direita. Tá? Então, 2.500. Vou esticar aqui. Fornecedores e obras em andamento, 2.500
obras em andamento tem saldo devedor, a gente aumenta ela por meio de um débito. E partimos para o item 4. Tá? Então, se nós somarmos os lançamentos que foram realizados, vai compor a despesa que foi liquidada. Tá? Então, 10 mil de pessoal ativo, 6 mil de material de consumo para estoque, 3 mil de manutenção predial, falando 19 mil aqui do nosso sistema orçamentário que foi liquidado, e os 4 mil mais 1.000, 5 mil mais 2.500 que foram liquidados nas despesas correntes, liquidados, quer dizer, despesa de capital, desculpa, 7.500. Tá? Então vamos lá. Agora, lançamento de 80% das receitas sujeito ao crédito fiscal. Então vamos aqui para a receita, vamos olhar para a coluna do lançamento. Então na coluna do lançamento, o professor Ladeira, que já foi muito bom, já deixou todos os valores grifados e negritados, né? Então nós temos aqui que 8 mil, 2 mil e 4 mil, respectivamente, somam 14 mil. Sendo que 80% das receitas foram sujeitas ao crédito fiscal, vezes 0,8. Nesse sentido, nós temos que corta e corta, 4 vezes 8, 32, sobe 3, 8 vezes 1, 8, e 3, 11. 2 zeros, 11 e 200. É o valor que já foi disponibilizado aqui pelo professor. Então, 80%, 0,8, estava sujeito ao crédito fiscal, ao lançamento. E nós vimos que o lançamento ele vai afetar somente o sistema patrimonial. Nesse sentido, nós vamos ter aqui no sistema patrimonial receita a receber, que é um direito, então tem natureza devedora, ela aumenta por débito, 11.200, está aqui o item 4, e vai gerar uma variação aumentativa da receita corrente, uma VPA, de 11.200, referente ao item 4. Beleza? Então agora nós vamos para o item 5, arrecadadas e recolhidas. Então nós vamos ter lançamentos no sistema orçamentário e no sistema patrimonial. Então, arrecadadas e recolhidas, 70% das receitas correntes já lançadas. Então, arrecadadas e recolhidas, 70% das receitas correntes, estamos aqui nas receitas correntes, e 70% das receitas correntes já lançadas, ou seja, 4.480, 1.120 mais 2.240. É a mesma coisa que fazer 11.200 vezes quanto? 70%, vezes 0,7. Aqui nós vamos ter 14 e vai 1, 8, 7. 7.840. Então foram arrecadadas, receita realizada corrente, 7.840, referente ao item 5A. E a contrapartida vai ser aqui na receita a receber. 7.840, porque foi arrecadada e recolhida, referente ao item 5A. Aqui na conta única, que foi arrecadada e recolhida, recolhimento significa que já foi para a conta única do Tesouro. Arrecadado significa que já passou pela agência oficial, o banco oficial credenciado para efetuar a arrecadação. 5A, referente às correntes. Beleza? E vamos voltar agora para o comando da questão para verificar as receitas de capital. Então, 70% das receitas correntes já lançadas foram arrecadadas e recolhidas, e metade das receitas correntes não sujeitas ao lançamento. Então, metade não sujeita ao lançamento. Aqui, metade, multiplicou por 0,5, né? 0,5. Metade não sujeita ao lançamento.
metade não sujeita ao lançamento. Aqui vai dar um total de 6.500. Então, 6.500 arrecadado e recolhido. 6.500, 5A, 5B, desculpa, referente ao item 5B. Vamos aqui na conta única, 5 e 6.500. E nós vamos verificar quem é efetivo e quem é não efetivo, tá? Então, cobrança da dívida ativa é não efetivo. Não efetivo. Transferência corrente a uma receita efetiva. E dividendo da Petrobras é efetivo. O que isso significa? Não é permutativo. Isso aqui é a cobrança da dívida ativa, é permutativa, apesar de ser corrente. Ocorre uma permuta, tá? E é não efetivo. Transferência corrente é efetiva, então vai provocar um acréscimo patrimonial decorrente de uma receita. Então nós temos que esses lançamentos de 2.000 e 1.500, respectivamente, eles vão provocar uma variação patrimonial aumentativa. Então nós temos aqui 2.000 referente ao item 5B, 1.500 referente ao item 5B, gerando uma receita, tá? E constante da dívida ativa que foi recebida, 3.000 referente ao item 5B. Beleza? Tá. Então, vamos seguir. 90% das receitas de capital. É o item 5C. Então, receita de capital, 90%. É a mesma coisa que multiplicar cada item desse daqui por 0,9. Tá? Vezes 0,9. Você vai encontrar esse resultado aqui, olhando para a coluna da arrecadação, conforme nós fizemos acima. Tá? Então, para receita de capital realizada, nós temos um montante aqui de 6.300. Esse valor vai ser lançado aqui na receita de capital, 6.300, referente ao item 5C. E aqui na Banco Conta Única, 6.300, referente ao item 5C. Beleza. Agora nós vamos verificar cada item dessa coluna. A alienação de bens de 2.700, que vai provocar efeito também patrimonial. Né? Então, a alienação de bens de 2.700. A alienação de bens de 2.700 está aqui. R$ 2.700 referente ao item 5C. Vamos voltar na execução da receita de capital. 2.700 referente a empréstimos contraídos, que tinha saldo inicial de 21.000. 2.700 referente ao item 5C. Empréstimos contraídos tem saldo credor, então quando a gente arrecada, a gente aumenta por meio de crédito, 2.700, 5C. E 900 referente à transferência de capital, sabendo que a alienação de bens é não efetivo, empréstimos contraídos é não efetivos e a transferência de capital é efetiva. Tá? Então, vai gerar uma variação patrimonial aumentativa. Tá aqui, variação patrimonial aumentativa decorrente da transferência de capital. Item 5C. Beleza? Então, vamos agora para o item 6. Recebidos 8.000 referentes a depósitos não identificados e 2.000
de consignações retidas da folha de pagamento. Vamos lá nos razonetes. Então, 8.000 depósitos não identificados. 8.000 aumentou aqui o saldo inicial, que já tinham 2, agora temos 10, referente ao item 6. E 2.000 referente às consignações, referente ao item 6. Tá? E isso vai afetar a conta única. Fato extra-orçamentário somente afeta o sistema patrimonial. Eu vou colocar aqui pela falta de espaço útil. Então, aqui 8.000, item 6, 2.000 ao item 6, referente a consignações e depósitos terceiros, depósitos não identificados. E vamos agora para os pagamentos efetuados. Pessoal e fornecedores com disponibilidade por fonte de recursos e na ordem de apresentação da tabela, exceto empréstimos concedidos, que já foi realizado pronto pagamento, né? Então, vamos agora para o item 7, pagamentos efetuados. Então, vamos nos atentar à coluna do pagamento. Então, pessoal e fornecedores, vamos pagar pessoal, valores pagos, 10.000, aqui é o item 7A. Então, se pagou, saiu do caixa. Pagou aqui, pessoal, 10.000, né? Item 7A. Pagou pessoal aqui 10.000. Item 7A. Pagou fornecedores, sendo que para pagamento é conforme a disponibilidade de fonte de recursos, ou seja, o que ele tem em caixa. Ele tem em caixa 14.340, é o que ele tem em caixa aqui, ó, foi recolhido. Tá? Disponibilidade de fonte de recursos. Então, fonte corrente para pagar fonte corrente. Então, como ele tinha 14, então aqui ele tinha 14.340, pagamos 10.000 de fornecedores, sobrou 4.340 para a gente poder pagar material de consumo para estoque na ordem que se apresenta a tabela. Então, nós pagamos aqui fornecedores 4.340, referente ao item 7A, na ordem que se apresenta a tabela, tá? Referente à corrente. Então, aqui 4.000, poderia colocar direto aqui, 14.340, mas é para ficar bem destrinchado, bem explicadinho. 4.340, referente ao item 7A. Beleza. Então, fizemos os lançamentos referente ao item 7A. Então, pagamento pessoal que tem saldo credor, natureza credora, a gente reduz por meio de débito. Fornecedores que tem natureza credora, a gente reduz por meio de débito. Conta única que tem natureza de devedora, a gente reduz por meio do crédito, 14.340, 14.340. Vamos agora para o item B, e exceto empréstimos concedidos, porque ele foi a liquidação de pronto pagamento no item 3, ele já está pago, tá? Empréstimos concedidos. Vamos lá, então está faltando aqui 5.300 e nós temos aqui 6.300. Como 1.000 já foi utilizado, nós temos 5.300 certinho para poder pagar isso daqui. Vamos lá, então está faltando ainda o item 7A, 5.300. Então, vamos lá, a gente teve um pagamento aqui de 5.300 referente às despesas de capital, exceto empréstimos concedidos, que já foi pago, foi a liquidação de pronto pagamento.
tá? E nós vamos ver as contas que foram afetadas aqui. Aquisição de equipamentos, 4.000, e obra de construção de IPP, ambos de fornecedores. Então, aqui, 5.300, fornecedor tem natureza credora, vai reduzir a débito, tá aqui 5.300, ainda referente ao item 7A, tá? E a contrapartida aqui na conta única. Então, agora nós vamos para o item... tá faltando fechar o lançamento no sistema orçamentário, beleza? Para fazer o débito e crédito. Então, valores pagos, conforme a disponibilidade de fonte de recurso, 14.300 e 6.300 que foram pagos. Então, a gente vai carregar o saldo aqui, 14.340, referente ao item 7A, e 6.300, referente ao item 7A. Corrente capital. Você vai fechar o lançamento aqui, 14.340, referente ao item 7A. E aqui 6.300, referente ao item 7A. E já podemos apurar os restos a pagar. Então, restos a pagar processados é o que foi liquidado e não foi pago, certo? Então, o que foi liquidado e não foi pago é essa diferença aqui, 19.000 menos 14.340. Nós vamos ter o valor de RPP, restos a pagar processados, de 4.660 restos a pagar processados. Corrente e capital. Então, vai ser a diferença do que foi liquidado e não foi pago em 31/12. Esses vão ser os restos a pagar processados. 1.200 de RPP. Restos a pagar processados, despesa liquidada e capital. Vale a pena fazer um resuminho aqui. Empenho, liquidação e pagamento. Do empenho para a liquidação, nós temos os restos a pagar. É o que foi empenhado e não foi pago até 31/12. Tá? Então, na contabilidade aplicada ao setor público, nós temos essa figura. E do empenho para a liquidação, nós temos os restos a pagar não processados. Tá? E o que foi liquidado e não foi pago, e o que foi empenhado e não foi liquidado até 31/12, ainda não sofreu efeito do fato gerador por meio da liquidação, restos a pagar não processados. E o RPP é a liquidação menos o pagamento em 31/12. Então, nós temos uma breve explicação e vamos partir para o item 7B. 90% dos recursos extra-orçamentários, inclusive restos a pagar processados. Eu deixei esse item para inserir na hora do lançamento, e nós tínhamos aqui no balanço inicial o valor de restos a pagar processados de 6.000 provenientes do exercício anterior. Então, nós temos restos a pagar processados, um saldo inicial de 6.000 lá no passivo. Então, saldo credor. 6.000 de saldo inicial. E ele fala, 90% dos recursos extra-orçamentários, inclusive RPP processados, foram pagos. Então, nós temos aqui no balanço inicial, extra-orçamentário, consignações, depósitos terceiros e restos a pagar processados. 90% disso, 0,9, nós vamos ter o valor de 5.400. Aqui, o valor de 2.000 que a gente escreveu aqui, nós vamos ter o valor aqui de 4.000. 2.000 mais 2.000, 4.000. Então, 4.000 vezes 0,9. Já vou fazer o lançamento aqui. 9 vezes 4, 36. 3.600. Referente ao item 7B. 7B. Tá? Item 7B. E depósitos terceiros, 10.000. Né? 2 mais 8, 10, vezes 0,9. Então, 9.000 a débito, porque são valores do passivo, são contas do passivo, e para reduzir, eles têm natureza credora, para reduzir um lançamento a débito satisfaz essa necessidade. Então, está aqui
lançamento 7B, e nos restos a pagar processados, 5.400 satisfaz a nossa necessidade de lançamento decorrente do pagamento. Item 7B. E como nós pagamos, nós temos que fazer o lançamento a crédito, aqui na conta única, bancos, conta única, que por necessidade de espaço, eu vou estar inserindo aqui em cima. Então, nós pagamos 9.000 referente a depósitos terceiros. Eles são recursos extra-orçamentários porque o Estado tem um mero poder de gestão. Então, são meros recursos transitórios que entrou e agora nós estamos devolvendo a quem de direito. O Estado está devolvendo a quem de direito. 3.600 decorrente de consignações. Nós já tínhamos 2.000 do balanço inicial e lançamos 2.000 aqui decorrente do item 6, tá? E nós temos 5.400 decorrente dos restos a pagar processados. 5.000 que estavam lá no balanço inicial. 5.400 decorrente do item 7B. Tá? Finalizando essa questão, nós vamos para o item, para a próxima, que é a inscrição da dívida ativa. A dívida ativa é tudo aquilo que foi lançado e não foi arrecadado. Ou seja, são as receitas sujeitas ao lançamento que não foram, em sua integralidade, arrecadadas. Então, nós vamos verificar no balanço inicial, tinha 15.000 de saldo inicial, conseguiu cobrar 3, aqui na dívida ativa, conseguimos cobrar 3, tá? Conseguimos cobrar 3. Entretanto, nós não arrecadamos aqui, ficou faltando arrecadar. Aqui ficou faltando 600, 1.600. Então, aqui 1.600 de tributos. Aluguéis ficou faltando 400. 400 de aluguéis. Multas e infrações ficou faltando 800. Então, nós temos aqui 2.800 de inscrição em dívida ativa, né? As sujeitas ao lançamento, tributos, aluguéis ativos e multas. Ah, não, mas a gente tá tão rabiscada a figura que eu até me confundi aqui, ó. Muita atenção agora. Nós vamos olhar aqui, vou até botar de outra cor. Nós vamos olhar aqui para a coluna do lançamento, das sujeitas ao lançamento, que não foram arrecadadas, conforme eu falei anteriormente. Sujeitas ao lançamento que não foram arrecadadas, tá? E ele fala aqui da inscrição em dívida ativa. Então vamos lá. Tem que fazer essa continha aqui, não tem jeito, tá? Então vai ser aqui 6.400 menos 4.480 menos, que vai dar 0, vai dar 2. Emprestou 1 aqui, 13, 12, 11, 10, 9. 9. Então, 1.920. Vamos tirar a prova real, 0, 10 e vai 1. 10, 14 e vai 1, 6, 1.920. Aqui de 1.600 para 1.120. 1.600 para 1.120. Então, 0 menos 0, 0. 10 tira 2 daqui vai dar 8. Prestou 1, ficou 5, aqui vai dar 4. 480. Vamos somar os 480 aqui para somar o total da dívida ativa. 0, 10 e vai 1, 10, 14 e vai 1, 2, 2.400 e 3.200. Deixa eu apagar aqui para não saturar a figura. Igual o professor Magalhães falava na aula de trigonometria. Então vamos lá. 3.200 menos 2.240. Vai dar 0. 10 vai dar 6. Vai dar 11. 9. 960. Mais 960
nós temos 0, 6, 13 e vai 3.360 de inscrição em dívida ativa, tá? Que é o que foi lançado e não foi arrecadado. Então, nós vamos inscrever a dívida ativa, que é um direito, tem natureza devedora, por meio de um lançamento a débito. Então, aqui 3.360, compondo o item 8. Beleza? E agora nós vamos para o item 9, inscrição dos réis a pagar processados e não processados. Então, nós vemos que no ano corrente nós temos réis a pagar processados e não temos réis a pagar não processados, porque tudo que foi empenhado foi liquidado, conforme nós vimos. No cálculo de réis a pagar processados do ano corrente, nós temos 4.660 mais 1.200, compondo um valor total de RPP de 0, 6, 8 e 5. 5.860. Então, nós vamos escrever aqui 5.860. Então, resta pagar processados, uma obrigação, natureza credora. Perfeito. Nós vamos aumentar por meio de lançamento a crédito. Nós vamos agora para o item 10, doação recebida de computadores no valor de 3.000. Tá? Então, doação de computadores no valor de 3.000. Então, vai aumentar bens móveis, aumentar aqui a débito no valor de 3.000. Bens móveis e imóveis, natureza devedora, nosso item 10, por meio de lançamento a débito, em bens móveis e imóveis, e a crédito na variação aumentativa, independente da execução orçamentária, no mesmo valor. Item 10. Chegando ao penúltimo item do nosso exercício, consumo de metade do estoque atualizado. Então, no balanço inicial, nós tínhamos 6.000, compondo o valor da conta atualizada no valor de 16.000, porque nós liquidamos 6.000 de estoque e tínhamos material de consumo no valor de 10.000. Então, 16.000. Consumimos metade para reduzir uma conta de natureza devedora. Faremos um lançamento a crédito no valor de 8.000, referente ao item 11, e um lançamento a débito na variação diminutiva, independente da execução orçamentária. Tá? No mesmo valor, item 11. Chegando ao último item, aumento do saldo de empréstimos contraídos em 200 devido à variação cambial. Então, você teve aqui uma despesa, né? Aumentou o empréstimo contraído decorrente da variação cambial. Então, fazer o lançamento aqui a crédito da sua obrigação, tá? Empréstimos contraídos é uma obrigação, item 12, e uma despesa no mesmo valor, compondo o item 12. Nesse sentido, nós encerramos os lançamentos contábeis. Em outro vídeo, será gravado e disponibilizado no item respectivo do artigo.